Por aqui nós avançamos madrugada de segunda-feira dentro. Por enquanto, as sirenes de alerta ainda não tocaram. Mas à medida em que a noite avança, o clima é sempre de muita apreensão. Nós estamos entrando no 10º dia de guerra e as incertezas são muitas. Com o ataque dos Estados Unidos ao Irã, a retaliação veio nas primeiras horas do domingo e de forma muito agressiva, como nós vamos mostrar agora em nossa cobertura exclusiva. Diário das trevas sem fim. As longas noites que parecem não ter fim. Ataques. E contra-ataques. Que quase sempre terminam assim. Aqui, 120 construções ficaram na mesma situação, totalmente destruídas. Sabe, sua casa está a poucos metros aqui. Tá, é aquele prédio ali onde está aquelas janelas caídas. Ali é o meu prédio. Quando a diplomacia falha, as armas de destruição são implacáveis. Foi uma destruição de míssil iraniano que caiu aqui, destruindo apartamentos, carros, casas. No Velho Oriente Médio, berço da civilização humana, tudo está em jogo. Do controle da região mais explosiva do planeta ao poder sobre armas atômicas. Aqui, esse prédio residencial foi atingido por um míssil balístico iraniano. Quando eu cheguei aqui, eu vi que era uma situação de guerra mesmo. Fatalidades no Irã. Fatalidades em Israel. E a imagem que nós temos aqui chama muita atenção. Vejam só, em primeiro plano, essa montanha de entulhos e ao fundo, um prédio de 10 andares, totalmente destruído, totalmente afetado. A vida em ruínas, o diário de uma guerra. E trata-se apenas do começo. É noite de quinta-feira, quando avistamos, enfim, as luzes de Amman. E assim desembarcamos na capital da Jordânia, vizinha a Israel. Na manhã do dia seguinte, já estamos na estrada. Esta é, no momento, a melhor oportunidade de acesso ao território israelense. São cerca de 100 quilômetros cruzando o deserto, um dos pontos mais estratégicos na atual guerra entre Irã e Israel. Desde que a guerra entre Israel e Irã começou no dia 13, o espaço aéreo israelense foi fechado. O da Jordânia também, mas foi reaberto há alguns dias. Uma rota que pode ser novamente interrompida a qualquer momento. Acabamos de chegar na área da fronteira entre Jordânia e Israel. Todas essas pessoas estão querendo entrar no território israelense. A movimentação é muito grande. E não há tempo a perder. Esse é o último setor de imigração da Jordânia, antes de entrar no território israelense. When did you guys get in? Yesterday. Yeah. Encontramos um quadro confuso, quase sempre de desordem e, por vezes, de desespero. Because he's gonna take our passports. Then he's gonna call our name. Uma espera angustiante e incerta, onde não existe nenhuma segurança de que o acesso vai ser possível. A situação continua muito caótica. São momentos de ansiedade captados pelos nossos celulares. Gritos e discussões também fazem parte do cenário. Muitos não conseguem entrar. Sob o sol forte, uma chamada improvisada de nomes é o sinal verde para enfim conseguir passar pelas diferentes camadas de verificação da imigração da Jordânia, país que se equilibra entre relações amistosas com os Estados Unidos e Israel e a pressão do mundo islâmico. Nesse ponto, estamos deixando o território da Jordânia. Não salvo.
E enfim a bandeira israelense aparece. Ela marca a entrada em um país em guerra, desta vez com seu inimigo mais poderoso da região. O que era por vezes velado nos últimos 46 anos, agora é conflito oficial e principalmente mortal. Então, logo a gente entrou no território israelense, uma sirene, sinais, a gente foi orientado a buscar esse abrigo antiaéreo que fica aqui dentro da própria imigração. Na entrada do país, já estamos aqui em um abrigo antiaéreo. Pessoas que nunca se viram mantidas em um mesmo compartimento. É a rotina da guerra. Já é madrugada de domingo no Irã, quando o ataque americano muda a história da guerra. A partir desse momento, americanos e israelenses já sabiam que haveria mais uma forte retaliação do Irã. E ela começa na manhã desse domingo, em Israel. Nesse momento, esse setor de Tel Aviv, onde nós estamos, está sendo pesadamente atacado. Vejam só, daqui a gente observa a fumaça, a questão de 1 quilômetro de distância de onde nós estamos, as sirenes continuam ecoando e a cidade segue sendo atacada por mísseis balísticos iranianos. É sempre uma situação de incerteza e de muita tensão. Esse ataque segue a decisão americana de bombardear 3 instalações nucleares iranianas. Essa é a primeira retaliação em grande escala aqui em Tel Aviv, o principal centro econômico do país. Quando as sirenes cessam, avançamos por Israel e começamos a registrar os efeitos das respostas iranianas em diferentes pontos. Estamos, nesse momento, chegando no bairro de Ramat Aviv. Essa foi a explosão que eu pude documentar diretamente da sacada do meu quarto de hotel. Ramat Aviv é conhecido por ter um centro comercial. Daqui eu consigo já me aproximar do prédio que foi mais afetado. Vejam só como ficaram aquelas janelas. O prédio foi parcialmente afetado. É uma situação caótica, mas o prédio ainda se mantém íntegro. Vejam só. Segundo as informações que nós pudemos apurar junto à Defesa Civil israelense, aqui nesse local, pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. Estamos chegando nesse momento nessa área residencial de Nessian, área que foi atingida pelo ataque iraniano nesta manhã. Recebemos nesse momento autorização para avançar e daqui a gente já observa esse cenário, um cenário de muita destruição. São pelo menos 12 prédios, casas totalmente atingidas, totalmente destruídas. Vejam só os escombros, são ferros retorcidos. O guindaste continua tentando remover os escombros para possibilitar a localização de sobreviventes. Daqui nós temos uma noção muito precisa do nível de destruição. Vejam só quantas casas totalmente destruídas. A devastação é muito grande, é um cenário que realmente impressiona. Vejam só como é que ficaram esses veículos que estavam estacionados após esse ataque por um míssil balístico iraniano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carros, pelo menos, estão aqui totalmente destruídos. No victims at all, only 7 injuries, light injuries. And what you are going to do now? What are the next for you? To clean the area, to put fences, and to start taking care of the families. Aqui em Nessiona nós encontramos Cleiton Cucali, é um brasileiro que vem do Paraná. Ele é voluntário aqui em Israel, ele está se aproximando nesse momento desse cenário, um cenário de muita destruição. E você vive aqui nessa cidade que foi atacada. Isso, eu moro aqui há 7 meses. Descreva tudo que você viu, tudo que você sentiu, tudo que você ouviu. Quando o ataque aconteceu, a gente estava no bunker e de repente ouviu a explosão, a janela tremeu e agora a gente está aqui vendo o estrago que foi feito. Descreva viver aqui em uma situação como essa. Viver aqui nesse momento de conflito, com essa intensidade, dessa magnitude, tem sido bastante difícil para o seu emocional, porque você não tem dormido bem, você está num estresse constante. E você vai continuar aqui mesmo assim? Pretendo continuar. What has impressed you the most when you first got here? The damage. If they were inside the other rooms in the house, except the shelter, they were probably were injured in a severe way.
A cidade de Bnei Brak, a poucos quilômetros de Tel Aviv, é fortemente atacada. Edifícios vão abaixo. Um quarteirão inteiro vira cinzas. Dezenas de pessoas são feridas. Um homem de 80 anos não sobrevive. Estamos nesse momento chegando em Nessiona, a 20 quilômetros de Tel Aviv. É um dos primeiros assentamentos judaicos da história de Israel e as informações são de que aqui houve um ataque iraniano. Nessiona é também conhecida por ter um importante centro tecnológico, exatamente por isso, um local visado. Estamos na região central de Israel e, nesse momento, estamos tendo acesso a um dos locais mais afetados dessa guerra. Aqui funcionava o Instituto Weizmann, mais especificamente o Departamento de Biologia. Aqui, pesquisas importantes como de câncer, de Alzheimer e de outras enfermidades eram realizadas. E tudo aconteceu muito rapidamente. O Instituto Weizmann foi atingido por 2 diferentes mísseis, e esse foi um dos locais mais afetados. Ao todo, 5 edifícios foram, de certa forma, impactados. Aqui, a destruição foi muito grande. Show me what has been lost here, please, Professor. This building is the home for all the cancer research in our institute. More than 20 research groups only in this building, and the vast majority of research done in this building is gone. Estamos chegando a outro setor do Instituto Weizmann, também duramente afetado pelo ataque iraniano. O prédio do Departamento de Química, que seria inaugurado em novembro. Aqui a construção foi atingida bem na parte central dela. Vejam só, dá para a gente perceber onde o míssil atingiu esse prédio. Tudo foi destruído, um cenário de completa devastação. If we develop new treatment to cancer or multiple sclerosis like we did in the last few decades, even Iranians are using this. Prepare-se agora para imagens fortes. No final da tarde deste domingo, finalmente recebemos autorização para entrar na cidade israelense mais afetada desde que a guerra com o Irã começou. Estamos em Bat-Yam, cidade de 120 mil habitantes nos arredores de Tel Aviv. O que eu tenho diante dos meus olhos é um verdadeiro teatro dos horrores. A gente vai percorrendo os nossos olhos e a nossa câmera pelos cenários que nós encontramos aqui em Bat-Yam e encontramos sempre imagens semelhantes. Veja só esse carro no meio de ferros retorcidos. Se nós andarmos um pouco mais com as nossas câmeras, vamos chegar aqui nessas pedras e no meio delas a gente pode enxergar esse sapatinho de criança. Vejam só a situação desse prédio de 10 andares. Não sobrou absolutamente nada. Os ataques iranianos aconteceram em 2 dias diferentes. 2 mísseis provocaram essa destruição. Constatamos que 9 pessoas morreram aqui em Bat-Yam, incluindo 5 pessoas de uma mesma família. Uma família de ucranianos que veio para Israel para fazer o tratamento de câncer de uma criança de apenas 12 anos. Apenas o pai dessa família se salvou porque ele permaneceu na Ucrânia lutando na guerra contra a Rússia. No meio dos escombros, converso com o prefeito de Bat-Yam, Tzvika Brot. And as you can see, we have no secret military bases around it. This is strictly a civilian population here. And how many buildings have been destroyed? We have more than 120 buildings that got hit from one missile. E ali morava Sara Salomão, cozinheira brasileira do Rio de Janeiro, radicada aqui em Israel há cerca de 5 anos. Você perdeu praticamente tudo. Tudo. Esse prédio vai ser demolido. Quanto tempo antes do míssil atingir esse bairro você conseguiu ir para o bunker? Uns 10 minutos antes que eles avisam. E isso salvou sua vida? Isso salvou minha vida. E o bunker mesmo, ele estremeceu e levantou uma poeira. E eu agora tô assim, eu tô em estado de choque, eu não posso ouvir um barulho. Eu tô em estado de choque, eu tô em crise de pânico. Aqui também encontramos Thiago Zeituni, 38 anos, designer brasileiro do Rio de Janeiro, radicado aqui em Israel há 15 anos. Como vai, Thiago? Tudo bom? Você é sobrinho da Sara. Isso. Você foi um dos primeiros a chegar aqui depois de tudo que aconteceu, né? Ela me ligou de madrugada, né? Umas 2h30 da manhã. A gente tinha tido sirene também lá onde eu tô ficando, em Petah Tikva. A gente tentando acalmar ela, né? A gente falando, respira, respira. E ela falou, não consigo respirar porque tem fumaça. De repente, numa madrugada, a gente acordou e tinha começado. E a gente tava, tipo, meio que um pesadelo. Quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu não acredito que essa situação não tá assim, sabe? Mas pretende continuar aqui?
Eu tô pensando. Eu tô, de repente, pensando até em voltar. Não sei ainda. Voltar pro Rio. Eu ainda tô pensando o que eu vou fazer da minha vida. Estamos nos aproximando agora de outro setor de Bat-Yam, que fica a apenas 6 quilômetros de Tel Aviv. E a imagem que nós temos aqui chama muita atenção. Vejam só, em primeiro plano, essa montanha de entulhos e, ao fundo, um prédio de 10 andares, totalmente destruído, totalmente afetado. Vejam só em que estado ficou esse prédio. Pelas informações que nós apuramos, pelo menos 75 prédios e construções foram afetados aqui. Do lado iraniano, chamas gigantes tomam conta do cenário. Socorristas se desdobram para atender tantas ocorrências. Fazem buscas nos destroços de casas e de apartamentos. Um dos alvos da ofensiva de Israel é a TV estatal iraniana, responsável pela transmissão da propaganda do país. 3 funcionários morreram. Um depósito de petróleo próximo à capital Teherã é outro alvo de Israel. Israel sustenta que o objetivo é impedir que o Irã tenha bombas nucleares. Os ataques são direcionados a alvos militares e principalmente ao programa nuclear iraniano. E também os cientistas por ele responsáveis. São alvejados caças, lança-mísseis e principalmente as usinas de enriquecimento de urânio. O sistema de defesa antiaéreo de Israel é eficiente, mas longe de ser intransponível. Estamos agora em Haifa, capital tecnológica israelense, norte do país. Um míssil escapa ao domo de ferro. A explosão provoca um grande incêndio. Bombeiros e médicos procuram agir rapidamente. As equipes de resgate trabalham madrugada dentro. Nos escombros, estão à procura de sobreviventes. Aqui nessa região não tem nada militar, nada importante, só civis e ainda é um bairro de pessoas mais idosas que moram aqui nessas casas e que destruíram as casas delas e tiraram vida também. Nas regiões mais afetadas, toda a população precisa deixar suas moradias. São várias casas e prédios destruídos, numa área puramente residencial. Estamos chegando na área central de Holon, região metropolitana de Tel Aviv. Estamos no bairro de Nemihelis. Vejam só em que situação ficou esse prédio totalmente comprometido após um ataque iraniano. O míssil atingiu em cheio o prédio, que teve a sua estrutura totalmente comprometida. Segundo informações que apuramos, 49 pessoas ficaram feridas, 4 em estado grave. 2 drones iranianos conseguiram atravessar as defesas. Um deles atingiu uma residência de 2 andares no norte, na fronteira com a Jordânia. Outro registro que impressiona. O exato momento em que o míssil atinge a cidade israelense de Petah Tikva. Um prédio residencial é atingido. Mais de 30 pessoas ficam feridas. 3 morrem. O porta-voz da polícia explica que o número de vítimas não foi maior porque os cidadãos seguiram as ordens das autoridades. Essa é a cidade de Tamra. Ela fica no norte de Israel. Aqui um míssil destrói casas e mata 4 mulheres. Raja Khatib, de 52 anos, perdeu a esposa, 2 filhas e uma irmã. Ele conta que não morreu também por questão de segundos, mas está devastado. Seria mais fácil ter partido junto com a família. Esse é o diário das trevas sem fim. Muita gente inocente morrendo. Essa é a natureza da guerra.